Olá! Boa noite! Chegamos! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Contra o Tempo, edição desta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Estamos numa sexta-feira 13, por isso dessa razão, dessa risada maléfica, que de alguma forma não quer dizer nada a não ser mais uma crendice. Mas, como dizia um ex-presidente, eu não creio em las brujas, mas que elas ai. Tenho certeza que esse ex-presidente não lhes deixou muita saudade, mas ficou a frase. Eu sou Rodrigo de Freitas e a partir de agora vamos trazer os principais assuntos do dia no mundo, no país, no estado e por todas as regiões pela qual a nossa querida TV Unisantos, que em breve se transformará em TV Serra do Mar. Estamos nas tratativas finais para a substituição do nome, então já vai se acostumando com o TV Unisantos deixando e se transformando em TV Serra do Mar, com a direção do meu querido Rafael Garcia. Estamos aqui firmes e fortes para mais uma edição do programa Contra o Tempo. Eu sou Rodrigo de Freitas, como já disse, vamos trazer agora os principais assuntos. E comigo, como sempre, desde o começo, está comigo disposto a cumprir o desafio contra o tempo, sendo conciso e objetivo nos temas que vamos apresentar hoje, ele, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Muito boa noite, meu querido Paulo Eduardo Costa, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, boa noite toda a equipe que está nos assessorando, muito obrigado aí ao diretor Luiz Henrique Andrade, obrigado à equipe da TV Unisantos, TV Brasil, pelo carinho. Deixa eu só aproveitar e contar uma história. Essa crença religiosa que virou a versão generalizada a começar algo ou fazer algo de importante numa sexta-feira 13, começou em 1690. Eu tive o trabalho de pesquisar isso no passado, está aqui na memória. E circulou uma lenda dizendo que 13 pessoas juntas num grupo, numa mesa, dava azar. E por que começou a circular? Porque a última ceia contou com 13 participantes. Era Jesus e seus 12 apóstolos. Judas, o traidor, era o 13º na mesa, o que alimentou essa crença de que 13 pessoas juntas podem trazer má sorte e que sexta-feira 13 é a conexão exatamente com a má sorte. Claro que é só um simbolismo, evidentemente que não tem nada a ver com o dia de azar, mas é legal a gente saber exatamente qual é a razão que nos leva a ter essa brincadeira de sexta-feira 13, né? Tranquilo. Prazer estar com você, Rodrigo. Muito obrigado. Um abraço aos nossos queridos amigos e telespectadores. Muito bem. Aí, trazendo todo o simbolismo da sexta-feira 13, eu conhecia mais pelo filme de terror, né? Do Jason. Então, sempre temi... A associação, acho que feita de maneira geral, é muito relacionado ao filme do Fred, né? Fred Krueger é outro, é o Jason. O Jason, Nossa, morria de medo desse filme. E uma vez passou esse filme, numa sexta-feira 13, no qual chovia muito, e numa parte onde ele ia, isso até é relatado, amplamente relatado aí, quando ele foi cometer o seu primeiro assassinato, caiu a luz. Você imagina como eu fiquei? Daquele jeito. Ai, esses adolescentes, Jesus, esses adolescentes. Mas o filme Sexta-feira 13, eu acho que marcou muitas gerações aí até hoje. Eu não sei se são feitos os filmes de terror, nem assisto mais muito os filmes de terror recentes aí, mas eu acho que igual até o Sexta-feira 13, o Fred Krueger que eu mencionei, eram filmes de terror que marcavam gerações. É que é um gênero que acaba cansando, né, Rodrigo? Porque depois de um tempo, parece que tudo fica mais ou menos a mesma coisa, né? Pra quem vê um filme de terror, aquela música de suspense no fundo, sempre tem muito sangue, alguém sendo cortado. Aquela moça que corre, e o cara só anda e ele pega a nada. E aí chega uma hora que mesmo quando a gente é adolescente, né, aquela fase, é divertido. Depois que a gente vira burro velho, eu acho que coisa muda de figura. Eu realmente, quando posso escolher, até evito filme de terror, não me atrai, não me fascina. Para dar susto, para ter medo, eu prefiro ver uma coisa mais tênue, né? Ou um policial aí com muito tiro e tal. Eu também gosto. Gosto de suspense policial. Isso, naves intergalácticas, essa coisa. Isso é bem legal.
nada ligado a terror, não. Terror não faz mais o meu gênero, não, mas tranquilo. Sabe aquela coisa de você descobrir quem é o assassino no final? Isso é maravilhoso. Eu gosto muito desses filmes que fazem a gente quebrar a cabeça. Mas enfim, nós estamos aqui para dar dica de cinema, mas sim para falar sobre política, e já já nós vamos trazer os principais temas de hoje. Antes, deixa eu passar um recadinho para vocês, antes de apresentar os temas. Estamos ao vivo, estamos para a região da nossa querida Baixada Santista, que abrange a TV Unisantos, pelo canal aberto, pelo 40.1, e também pela Claro TV, no canal 12, tá? Você nos acompanha por toda a região da Baixada Santista, tanto pelo canal 40.1, o aberto, quanto da Claro TV pelo canal 12. Em breve estaremos no 512, estamos aí em amplas negociações. E você também pode nos acompanhar, ó, você tá vendo aqui, ó, este QR Code aqui, ó, automaticamente você já vai aí com o teu smartphone, você vai escanear esse QR Code e vai te remeter para o nosso canal no YouTube. Olha, gente, tem os Reels, tanto meu quanto do Conde, que estão fazendo sucesso aí de alguns programas. Vai lá, acompanha, compartilha. Tem um monte de gente que pensa que nem você, vai gostar. E aí, tem muita gente que compartilha tanta coisa inútil. Vamos lá, prestar um serviço, né? Não é porque não somos nós, não, mas é porque é algo relevante que foi ali pensado para você pensar e você, se você dividir esse mesmo pensamento para você fomentar. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, que é o Contra o Tempo, lá no nosso YouTube. Já se inscreve, curte, compartilha, like, dá o joinha. Por favor, se você passar pelo vídeo, dá o joinha, e automaticamente quando você se inscreve, já aciona o sininho para você receber a notificação às 21 horas, quando nós estivermos ao vivo pela TV Unisantos, também estaremos pelo nosso YouTube, tá bom? Então você já vai lá, se inscreve, já manda mensagem, que eu tenho lido as mensagens que comumente vocês têm mandado, e a gente vai tentar depurar e trazer essas informações ao longo do programa, tá bom? E sobre a direção do meu querido Luiz Henrique Andrade, eu vou apresentar para vocês os temas de hoje. Vamos lá, Luizinho, põe na tela aí. Tema número 1, contra a pedofilia. Castração química, 2 pontos. Câmara aprova projeto que abre brecha para procedimento em pedófilos. É o assunto do dia hoje. Passou nas comissões, passou no plenário e vai para o Senado. Mas nós vamos discutir hoje e vamos trazer as nossas opiniões para você. O tema número 2 será idade reduzida. Governo Lula reduz idade do tratamento hormonal para crianças trans para 12 anos. Outro assunto polêmico. E o tema número 3, para finalizar, diminuir letalidade. Policiais civis de São Paulo passarão a usar armas de choque. Olha, põe o Paulo aí de volta na tela. Para uma sexta-feira 13, só assunto tranquilo, tá, Paulo? Só eu percebi. Tá? Nada polêmico, tudo tranquilinho para uma sexta-feira 13. Não. Mamão com açúcar, como dizem. Mamão com açúcar, tranquilo, não tem nenhum problema. A gente está aqui disposto. Vamos lá. Então tá bom. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e aí voltaremos já com o nosso primeiro tema. Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar.
Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Sleek, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta do programa Contra o Tempo, nesta edição desta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Vamos trazer aqueles assuntos leves para aquela sexta-feira, para você poder relaxar durante o fim de semana. Já agradecendo também ao WorldCom, nossa parceira que está conosco nesse projeto aí, junto com a TV Unisantos. Vamos trazer hoje, agora, os nossos temas. Vamos começar pelo tema número 1, já comigo também nessa edição desta sexta-feira, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Vamos lá, Luizinho, vamos ao tema número 1. O tema número 1 será contra a pedofilia. Manchete: castração química. Câmara aprova projeto que abre brecha para procedimento em pedófilos. A Câmara aprovou um projeto de lei que abre brecha para a castração química de pedófilos. O texto original, que dispõe sobre um cadastro nacional de pedófilos, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para impedir que autores de crimes contra menores de idade voltem a cometer crimes dessa natureza e não continha o parágrafo que versa sobre a castração. Uma emenda proposta pelo deputado Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, incluiu esta possibilidade de última hora. Aprovada a matéria, agora vai para o Senado. A emenda de Salles prevê a castração química para os condenados por crimes desta natureza. Aspas, a castração química será aplicada cumulativamente às penas já previstas para os crimes mencionados. A medida prevista será realizada mediante o uso de medicamentos inibidores de libido, nos termos regulatórios pelo Ministério da Saúde, observando as contraindicações médicas. Assim, é o dever do Estado adotar medidas firmes e eficazes para prevenir a reincidência desses crimes, resguardar os direitos e a segurança da criança e do adolescente. A castração química, regulamentada e supervisionada por profissionais de saúde, é amplamente utilizada em diversos países como um instrumento adicional para reduzir os impulsos sexuais em indivíduos diagnosticados com transtornos de comportamento sexual. A medida, aliada ao tratamento psicológico contínuo, busca promover controle, diz o texto. Muito bem. Meu querido Paulo Eduardo Costa, gostaria muito de saber a sua versão sobre o tema apresentado. Acho que demorou até para apresentarem um projeto bem objetivo. A gente entende que a pedofilia é uma doença, isso não há a menor dúvida, ninguém discute a doença. Até porque ter desejo sexual por crianças, por menores, é uma coisa como por animais, ou qualquer coisa que não seja a ordem natural, é uma aberração, isso não há a menor dúvida. E não dá para usar nesse momento aqueles pronomes patéticos do todes, aí é uma questão de unanimidade. Todos sabemos e reconhecemos que a pedofilia é uma doença que precisa de tratamento com um psicólogo e com um psiquiatra. Evidentemente que quando a gente fala em castração química, a gente fala de indivíduos que estarão detidos ou reclusos. Naturalmente não vai se fazer isso com pessoas que estão libertas, é natural que não, até porque a insanidade precisa de um tratamento psiquiátrico e psicológico. Alguns países já adotaram isso, viu, Rodrigo? Polônia, Paquistão, Coreia do Sul, Estônia, Moldávia e Canadá. 2 países aceitam isso em caráter excepcional. Dinamarca e Suécia, quando o caso for muito grave, realmente eles vão acabar utilizando e autorizam. E na França, a simples menção de que a castração química havia sido aprovada
fez com que o número de pedófilos caísse em aproximadamente 80%. Ou seja, essa legislação, o Brasil está até atrasado. Eu sou muito adepto desse tipo de condição, porque vai evitar a recidiva, ou seja, voltar o problema a acontecer. Gente doente é gente doente, você sabe disso, e é mais ou menos como a pessoa que sabe que tem uma dependência química. Ela não se cura se ela não tiver muita força de vontade. E parece que o diabinho fica ali atentando na cabecinha da pessoa para ela cometer um erro de novo. Então, neste caso, com a castração química, embora ela tenha efeitos colaterais, ela pode causar um aumento da pressão arterial, ela pode causar até um AVC ou um derrame, ela pode causar nos homens ginecomastia, os peitos crescem, né? É comum naqueles jovens que tomam muito anabolizante, muita coisa na academia, acabam tendo também ginecomastia. Mas no caso da castração, eu acho que é uma condição fundamental para justamente colocar um ponto final, definitivamente, nas possibilidades de que a pessoa, ainda que condenada, ela repita o ato. Acho interessante, ela não é definitiva, a castração química não é para sempre, né? Ela tem a duração de 1 mês a 12 meses, ou seja, ela tem que ser reavaliada e recolocada quimicamente o material no corpo para a pessoa não ter a libido. O que acontece é a inibição do libido. Então não há nem a possibilidade de ereção ou de coisa semelhante. Eu acho que o Brasil já passou da hora de fazer, concordo plenamente com o deputado, acho que a Câmara dos Deputados não deve vetar essa medida, que ela só vem em proteção às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos menores, para que aberrações como essa só sejam tratadas como aberrações. E as pessoas, naturalmente, tenham acompanhamento psicológico, psiquiátrico, quando não detidas ou reclusas, porque assim manda a lei. Portanto, acho que a iniciativa é brilhante, concordo plenamente e aplaudo até a iniciativa, dizendo mais uma vez, demorou muito para a gente implementar. É com você, Rodrigo. Perfeito. Todos esses argumentos trazidos pelo Paulo são fundamentais para embasar esse conjunto para, de fato, exterminar esse tipo de crime abjeto. Porque uma pessoa que comete um crime contra uma criança indefesa, e até de ordem sexual, ele acaba com a infância dessa criança, tantas quantas crianças são vítimas de pais, e assim, a lei tem que abranger em todas as circunstâncias, porque você acaba com uma vida, mesmo antes dela se iniciar. Cria aí um ser humano que tantos problemas psicológicos são acarretados daqueles que são vítimas. É só você observar mais de perto o relato de todos eles. Principalmente a você que tem filhos, você olha os seus filhos, você imagina eles sendo vítima dessa circunstância. É algo impensado ou impensável para um pai ou para uma mãe. Então eu acho que esse tipo de circunstância vem sim a calhar, pelo menos na questão da reincidência, para esses caras que são doentes, pessoas que efetivamente não podem ter a razão em dia para esse tipo de circunstância. Então a castração química, além de combater um male, a sociedade protege não só as crianças, mas eventualmente deveria também com relação a estupro, sabe? Então de alguma forma tem que combater pessoas que tenham compulsão por esse tipo de circunstância. Porque você observa que na cadeia, se aqui na justiça comum esse processo não vingar, na cadeia vinga. Porque na cadeia, estuprador é tratado diferente. É chamado, acho que, Duque 13, se eu não me engano, e apanha todo dia e é violentado todos os dias. Se aqui a justiça dos homens, a justiça do cidadão, não se fizer prevalecer, dentro da cadeia é diferente. Aí o cara vai preferir ser tratado mesmo dessa maneira, da castração química, do que propriamente ir em frente à lei da cadeia. E o principal disso tudo, meus amigos, é na questão da reincidência. Então nós temos que aguardar
Eu acho que já deveria ser de primeira. Tudo bem que nós temos muitas falhas em investigação, isso vai ter que melhorar conjunto probatório, isso vai ter que melhorar o Estado no combate efetivo a esse tipo de crime. Não basta somente endurecer a lei, tá? Porque amanhã, eventualmente, se você comete, claro, na reincidência não tem nem... Mas a nossa justiça, ela é tão pródiga em errar, que eventualmente você possa cometer algum tipo de injustiça. Embora que alguém que reincida, não é comum, não é normal haver uma reincidência. E até o próprio comportamento da pessoa indica algum tipo de problema. Pessoas da família que eventualmente conheçam o histórico, é importante denunciar. Porque tinha uma pessoa que eu conhecia, não vou revelar o nome, acho que até ela já está pagando, ou se não ainda está pagando, que era uma pessoa... Põe o Paulo para mim na tela aí, por favor. Ô Luizinho, divide a tela com o Paulo. Paulo, era um... Não vou falar quem é a pessoa, porque já está pagando lá. Mas era um cara, um cara de Cubatão, que era um cara, sabe, bem apessoado, metido a político, um empresário, não vou falar do quê, porque senão as pessoas vão saber. Mas ele tinha um comportamento divergente daquilo que ele apresentava. Ele colecionava material de atos sexuais infantis. Você imagina. Um belo dia, nós chegamos para trabalhar na rádio. Ai, já falei. Falei que não ia falar, mas dane-se, vai. Já foi. E aí, simplesmente, tudo revirado, a polícia estava procurando material para saber. E aí fomos descobrir que o cara colecionava esse tipo de circunstância. Todos os computadores, inclusive até o computador do amigo nosso foi apreendido, porque ele fazia programa lá na rádio. Se ele estiver vendo, ele vai saber quem é. E foi todo o material apreendido. O que aconteceu com esse cara? Foi pra cadeia e ele morava com a mãe. Paulo, sabe o que aconteceu com a vida da mãe? Acabou-se em poucos meses. Por desilusão, ela faleceu. Eu só acho importante, Rodrigo, a gente esclarecer uma coisa. Eu não entendo a pedofilia e nem essa coisa do estupro de vulnerável como safadeza. Eu entendo isso como doença. Sabe assim? O meu entendimento, não pode ser normal alguém ter uma conduta dessa. Não pode ser normal. Porque quando você se relaciona com uma pessoa adulta, é diferente. Há consciência, né, o aceite ou a aceitação, até porque quando o homem tenta estuprar uma mulher, é uma violência. Qualquer tipo de violência é censurável. Mas, para mim, qualquer tipo de violência ligada ao sexo, ela é uma doença. Ela tem que ser tratada como doença. A gente não pode desejar para essa pessoa que ela sofra, mas que ela se cure, né? Então, ela precisa ser presa, precisa ser detida, ela precisa entrar em detenção ou reclusão. E a castração química só vai vir ajudar, porque de uma forma ou de outra, a castração química não é cortar fora o órgão sexual, como muita gente pensa. É justamente inibir a libido. E aí a pessoa para de ter a vontade e ela se cura, porque isso é um caso de tratamento. A gente não deve, eu não penso nisso com a maldade, dizendo, não, esse cara tem que ser, apanhar, não, essa coisa do apanhar é muito pouco, essa coisa do apanhar é muito pouco, entendeu? É um inseto que passou aqui voando, a janela, a porta está aberta e ele veio voando aqui. Eu estou no centro da cidade, eu estou na casa do Coronel Lopes, que é a mais antiga casa de São Vicente, de 1850. De vez em quando vem um passarinho, vem uma borboleta, alguma coisa assim. Mas eu entendo realmente como doença e eu acho que a gente deve encarar isso como doença. Não querer o mal, mas querer que se trate, que se cuide. E a castração química vai ser muito útil nesse processo, porque vai inibir qualquer atividade nesse sentido, né? Então, é com você. Eu estenderia a questão também dos estupradores. Eu também estenderia esse tipo de lei ao estuprador. Nós temos que proteger essas vítimas, porque uma pessoa estuprada, não só a criança, mas as mulheres também, de alguma forma, até homens, né, que eventualmente sejam estuprados, precisam, de alguma forma, ser punido no rigor da lei. E que venha no esteio dessa lei, venham outras leis, e nós precisamos mexer com o nosso Código Penal. O nosso Código Penal é algo vergonhoso, é de 1940 ainda, é algo que precisa ser renovado,
precisa-se aumentar as leis. Passou da hora. Precisam-se melhorar as leis, aperfeiçoar as leis, porque não é só cobrar dos agentes também que combatem o crime, mas também endurecer para eventualmente você não induzir a impunidade como acontece no Brasil hoje. É impressionante como o crime organizado, a impunidade e o crime, ele vai se adaptando, ele vai se renovando. Hoje, eu estava vendo, voltando essa história sobre combate a crime, eu estava vendo quais são os temas de sucesso, por que o estado de Goiás é o melhor nos índices de combate à violência. Dentre eles, algo que muitos advogados não vão gostar, mas tem uma justificativa, porque tem o direito, né, do advogado conversar em sigilo com o seu cliente, o seu preposto. Só que é o seguinte, aquele que de alguma forma for faccionado, ele perde o direito ao sigilo. E todas as conversas dele são assistidas, gravadas, porque eventualmente grande parte desses advogados estão servindo ao crime organizado. Veja só como o crime vai se transformando, né? Então, portanto, a gente temos que apertar a lei, temos que exigir que a lei seja cumprida e os rigores da lei têm que ser aplicados. Não dá para ter tanta leniência e tanto bandido solto por aí. Lugar de bandido é na cadeia, porque ele tem que punir pelo que fez. Não dá para a gente ser conivente com isso. Perfeito, Rodrigo, excelente. Perfeito, muito bem. Final do primeiro tema de hoje, vamos fazer agora um intervalo. Vocês vão acompanhar o tema da Ilha da Fantasia, apresentado por Paulo Eduardo Costa. Depois eu vou perguntar para ele se tem o tatu dele lá na ilha. Rodó! Para quem não sabe, foi um seriado antigo da Ilha da Fantasia. Tinha o personagem tatu que era um anãozinho muito destacado. Quando o Paulo vê, eu fico até na curiosidade se tem algo da Ilha da Fantasia. Mas depois do intervalo ele vai responder para nós. Vamos fazer o intervalo, voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo, edição desta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Sempre com ele, Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Aqui pelo canal, pelo nosso querido canal, a TV Uri Santos. Em breve será a TV Serra do Mar. Já vai se acostumando com a transformação do nome. Em breve estaremos aqui. Estamos sempre segundas, quartas e sextas. Já marca aí no seu calendário. Segundas, quartas e sextas. Nós estaremos aqui das 21 às 22 pela TV Uni Santos, canal 40.1 na TV aberta e no canal fechado, na Claro TV,
canal 12. Também tem o QR Code que está aí do lado do Paulo, que você escaneia e automaticamente você é remetido ao nosso canal no YouTube. Já se inscreve, curte, do outro lado. Dom, aponta para o outro lado. Aqui? A outra mão. Aí, isso aí. Perfeito, tá apontando pro QR Code aí. Muito obrigado. Não, do outro lado, Paulo. Do outro lado. Tá bom. Aqui. É difícil a gente se acostumar, mas acostuma, um dia acostuma. Então você vai lá pro nosso canal no YouTube, você, se eventualmente não estiver pela região da Baixada Santista e quiser continuar nos acompanhando, pelo mundo afora, nós estaremos lá pela plataforma do YouTube. Você já se inscreve, curte, compartilha, like, joinha. Nos de aumentar o engajamento, está aumentando o nosso número de inscritos, mas vamos aumentar e chegar cada vez a mais lares e corações. Acione o sininho e automaticamente você recebe a notificação quando se inicia a transmissão do programa, tá bom? Muito bem. Vamos lá para o tema número 2, outro tema tranquilo para a gente discutir nesta sexta-feira, dia do 13 de dezembro de 2023. Tema número 2 é idade reduzida. Manchete: governo Lula reduz idade do tratamento hormonal para crianças trans para 12 anos. Uma portaria que reduz a idade para a realização de tratamento hormonal e outros procedimentos em jovens, adolescentes e crianças que se identificam como transgênero foi editada pelo Ministério da Saúde. Foi também anunciado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva um investimento em 443 milhões de reais para a expansão de programas de saúde voltados à população trans. As ações são componentes do Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans, o PAES POP Trans, que foi inaugurado na última terça-feira, dia 10. Conforme o texto da portaria que a Folha de São Paulo teve acesso, uma das alterações significativas é a diminuição da idade mínima para procedimentos irreversíveis, como a mastectomia, remoção das mamas, que agora será autorizada a partir dos 18 anos. Antes a idade era mínima, era de 21 anos. Adicionalmente, os adolescentes a partir de 16 anos podem começar o uso de hormônios com a permissão dos pais. Anteriormente, a liberação do uso de hormônios era apenas para aqueles de 18 anos ou mais. Os bloqueadores de puberdade, conhecidos por inibir o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como o aumento das mamas, podem ser aplicados desde os primeiros indícios da puberdade, aproximadamente aos 12 anos, também referido como estágio de Turner 2. Muito bem, meu querido amigo Paulo Eduardo Costa, quero saber de você. E aí, o que você achou dessa ação do governo? Você sabe que eu me sinto, devo confessar a você, Rodrigo, e aos nossos telespectadores, um pouco incapacitado para poder falar desse assunto. Primeiro que eu insisto que a criança não tem a opção de escolha, né? A criança transgênero, naturalmente, ela nasce com uma disfunção hormonal e, como eles mesmos dizem, às vezes é um menino que nasce no corpo de uma menina que nasce no corpo de um menino. Eu não entendo disso, confesso a você. Tudo que eu falar aqui vai ser apenas por intuição, portanto, não me exijam aí um tratamento técnico. Evidentemente que os fatos acontecem, a gente não pode negar que exista, e ninguém está dizendo que o nosso filho vai ter tratamento hormonal ou alguma coisa semelhante, mas a gente não pode negar que isso exista, né? E existe realmente pessoas que eventualmente são corpo masculino, mas se sentem femininas. Não sei se aí demandaria um tratamento, não sei se isso é em função dos próprios hormônios que são alterados, e aí eu não quero falar de um assunto que definitivamente eu não consigo nominar sob pena de ser preconceituoso. E a última coisa do mundo que eu quero ser na vida é preconceituoso, tanto que eu respeito qualquer forma de vida, do jeito que a pessoa tem, desde que ela não seja ilegal nem imoral. Se não houver imoralidade nem ilegalidade, eu acho que é tradicional. 12 anos, com todo respeito, eu não concordo. Essa história de usar hormônios numa criança de 12 anos que ainda não definiu a sua sexualidade verdadeiramente, até porque nenhuma criança de 12 anos define isso, né? A sexualidade geralmente é definida de 15, 16 anos. Daí em diante, se o jovem é apto a votar, ele é apto a ter responsabilidade por si próprio. Ou 18 anos, se ele julgar que de fato ele é um homem, mas ele nasceu num corpo de mulher,
a gente não vai inibir. Afinal, cada um, suponho, seja dono do seu nariz. É isso que a gente diz de maneira bem crassa, né? Ó, cada um é dono do seu nariz, você faz o que você quiser do seu corpo e da sua vida, né? Desde que você não ofenda, que não insulte e que não prejudique a ninguém. Por isso que eu disse que se não for imoral e nem ilegal, tranquilo. Agora, que é estranho o governo autorizar isso a partir dos 12 anos, tudo bem, também a criança não vai decidir. Ninguém aqui é idiota a ponto de imaginar que a criança de 12 anos vai dizer, não, eu quero tomar hormônio. Isso não existe. Certamente vai ter autorização de pais irresponsáveis, diante das circunstâncias, uma análise, provavelmente de um psicólogo, de um psiquiatra, né, que vai analisar para ver se de fato justifica ou é injustificável. Agora, que nós temos que ter bom senso e autorizar isso a partir dos 12, eu particularmente, posso estar enganado, como eu disse, não me sinto dominando o assunto porque não sou um técnico, não sou médico, né, não sei como é que se procede, qual é o procedimento a ser tomado, né, não estudei isso a fundo, por mais que tenha pesquisado e lido, as informações são sempre muito conflitantes para mim, porque eu ouço de um lado e ouço do outro, e ouço situações que criam um certo conflito, portanto eu não consegui tirar dentro da minha mente alguma coisa que dissesse assim, não, de fato isso está correto, tem que ser feito. Agora, eu discordo com toda sinceridade dessa situação de crianças trans começarem aos 12 anos. Eu acho que tem que ter minimamente a sua própria consciência. Então, o ideal, caso isso venha a acontecer com 16 ou de 16 anos, se a criança for emancipada e tiver domínio sobre si próprio, ou 18 anos, efetivamente, já maior de idade, que possa decidir sobre o seu próprio destino. O que nós não podemos é, dentro do nosso preconceito, impedir, inibir, dizer, não, você vai ser obrigado. Não, isso não existe. Em pleno século XXI, acho que as pessoas têm o direito de decidir o que elas querem da sua vida, do seu corpo e de si próprias. Mas 12 anos ninguém tem esse poder de discernimento e acho que o governo exagerou nesse processo. É com você, Rodrigo. Olha, concordo em número, gênero e grau com o Paulo. A gente lidar com todo tipo de circunstância cotidiana, ninguém está alheio a, eventualmente, você enfrentar um problema dessa, que não é nenhum problema, é que assim, o costume da nossa sociedade é diferente, são questões de gerações e não é nenhum problema, melhor dizendo. Mas isso pode se tornar um problema da forma e o comportamento com relação dos pais à criança. Porque o que o Paulo falou, ninguém renega o fato, eu particularmente acredito que a pessoa não se transforma. Na minha visão, ela nasce com essa tendência. E algo que precisa ser respeitado, precisa ser encarado. Eu só não concordo em você fazer disso uma política de Estado para uma criança menor, para que efetivamente os pais tomem esse tipo de decisão por ela, porque isso altera todo o sentido de uma vida, porque a gente muitas vezes não tem a percepção quando se trata dos nossos filhos. Aí você vai dizer assim, não, mas um pai e uma mãe jamais iria querer se o filho não tivesse certeza. Não é bem não, viu? Hoje a gente lidar com vamos dizer assim, uma geração de pais que gostam do like, sabe? Que gostam das redes sociais. Inclusive, se você pegar aí até esquetes de humor que são feitas, você vê a forma do comportamento, do senso daqueles que hoje gostam e são vidrados na vida social baseada pelo computador, baseado na internet. Olha, meu filho é dessa forma. Peraí, mas vamos fazer um entendimento, vamos fazer com... Porque amanhã, se for da vontade dela, única e exclusivamente dela, tendo todo o discernimento do que acarreta isso para a vida dela, ok, e vai fazer. Não estou dizendo que o Estado tenha que desassistir as pessoas. Só que você levar o patamar hoje, de acordo com as urgências que nós temos no SUS, isso eu acho preocupante. Eu acho que não é relevante você colocar nessa faixa etária uma obrigação ao SUS, imposta ao SUS, tá? Porque isso envolve o SUS, uma política pública de saúde,
você coloca um orçamento alocado, claro que 500 milhões não é muita coisa, mas pensa aí que é um orçamento de uma cidade média aí, tá? Pequena para média. E aí você coloca a criança, amanhã eventualmente ela se arrependa, tá? Vamos contar com essa hipótese. Tá vendo? Eu falo que não, como o Paulo falou. Eu estou falando de maneira leiga aqui, não sou profundo conhecedor, mas trago a minha percepção. E aí ela se arrepende. Ela vai recorrer ao próprio Estado para reverter, como foi dito aí na própria matéria, que não tem como você reverter posterior. E ao contrário, se nós tivéssemos vivendo o apogeu da nossa saúde, da questão, da importância que a nossa saúde eventualmente estivesse bem, nós não temos orçamento para distribuição de remédio, nós não temos para tratamento. Vai hoje no hospital público, na questão de ortopedia, tem pessoas que estão com ossos quebrados, que não conseguem a cirurgia, que muitas vezes tem que voltar para casa porque não tem um ortopedista, porque não tem um material para a pessoa fazer a cirurgia. Pensem nisso. Como é que o SUS vai abarcar esse tipo de circunstância? Então a gente tem que rever. Muitas vezes você, teu filho, ou alguém eventualmente da sua família, tiver uma doença rara e você tenha que recorrer ao SUS ou alguns governos para você poder requerer um remédio que custa muito caro, sabe que você tem que entrar com mandato de segurança e muitas vezes eles vão te negar e somente com uma decisão judicial alguma secretaria ou o Ministério da Saúde vai te proporcionar esse remédio. Então eu acho que é questão de prioridade. Países desenvolvidos como Estados Unidos, Suécia e Reino Unido estão revendo essa política por conta do fechamento das contas. Eu acho que o Brasil não pode ficar na contramão, até porque nós estamos passando por problemas graves financeiros, né? Muitas vezes não querem fazer o corte na própria carne, eu digo isso da questão governamental, e aí o SUS e a saúde de forma generalizada acaba recebendo e pagando o pato, tá bom? Vamos fazer o nosso último intervalo, e eu prometo a vocês, o último tema não é menos polêmico que esse. Então não saia daí, voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Sleek, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos. Clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos no último bloco do programa Contra o Tempo desta sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Estamos eu, Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, trazendo os temas do programa de hoje, sempre aqui pela nossa querida TV Unisantos. Lembre-se, sempre de segundas, quartas e sextas, você acompanha o nosso programa aqui na íntegra, no canal 40.1 TV Unisantos, e também
pelo canal fechado, pela Claro TV, no canal 12, ou também você entra pelo nosso canal, escaneia aí o QR Code está na tela, e entra no nosso canal lá no YouTube, tá bom? É o @contraotempo_online, tá? Se você quiser digitar, para você procurar na barra de busca lá, você nos encontra por esse endereço que eu acabei de passar. Você já se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, acione o sininho e automaticamente você recebe a notificação quando nós iniciarmos a nossa transmissão, tá bom? Vamos ao tema final de hoje, o tema número 3, que é o tema diminuir letalidade. Manchete: policiais civis de São Paulo passarão a usar armas de choque. A Polícia Civil de São Paulo passará a usar, pela primeira vez na história da corporação, armas de choque. O governo paulista anunciou nesta terça-feira, no último dia 18, a aquisição de 134 tasers, como as armas também são chamadas, que deverão estar disponíveis para os agentes e investigadores até novembro. Diferentemente do revólver convencional, as armas de choque são consideradas de baixo potencial de letalidade e de incapacitação. O armamento funciona com o lançamento de dardos conectados a fios condutores que provocam uma descarga elétrica no atingido. O choque afeta o sistema nervoso e deixa a pessoa temporariamente incapacitada. Os novos equipamentos foram comprados da empresa Axon Enterprise ao custo de R$ 962 mil. A Polícia Militar do Estado já conta com 7.500 equipamentos, todos disponíveis para uso. Recentemente, o governo adquiriu 2.500 armas de incapacitação para a PM, no valor de 19,8 milhões de reais, também compradas da mesma empresa. Muito bem, meu querido Paulo Eduardo Costa. E aí, o que você achou da utilização do taser, que virou até uma recorrência por uma atitude essa semana de uma moça que tinha problemas e era reincidente, hein, para vocês terem uma ideia. Ela foi libertada, não pagou cadeia porque ela tem problemas mentais e acabou reincidindo no crime para conter essa pessoa, uma mulher que fez uma senhora de vítima num ponto de ônibus em São Paulo. Foi utilizado o taser para poder conter essa pessoa e logrou êxito no jargão policial, né, Paulo? Quando a pessoa tem uma incapacidade mental, que é o caso dessa moça, ela não pode andar solta, ela não pode ter plena liberdade, ela vai ter o surto novamente. E algum parente, algum responsável, alguém deve se responsabilizar perante o governo e perante a justiça pela condução. Porque você mesmo disse, Rodrigo, há pouco, essa moça ela é reincidente. Não é a primeira vez que ela tenta fazer alguém de vítima, de refém, numa situação absolutamente mal explicada. E a ação da Polícia Militar foi prudente, cautelosa. Evidente que um policial militar poderia meter um tiro nela e matá-la, por exemplo, ou feri-la gravemente. Mas ela, coitada, não tem domínio das próprias faculdades mentais. Quem faz isso de maneira recorrente, naturalmente, é doente. Hoje nós falamos de 3 situações que envolvem desvios mentais. A gente entende que a gente não quer isso na sociedade, mas tem que se tratar, né? No caso das máquinas, desse material, né, os tasers, eu acho muito oportuno que nós usemos isso. É muito importante que a gente use a arma de choque, porque ela tem muito menos letalidade, ela não mata ninguém formalmente, e ela causa a incapacitação de reação naquele momento, né? Então, casos como esse, que tem um refém, que tem uma pessoa, ela de fato ajuda em todos os aspectos e de maneira nenhuma a gente consegue trabalhar em cima disso para que ela seja dominada e aí vá evidentemente, para um estabelecimento manicomial, eu não sei, aí num tratamento psiquiátrico em algum lugar ou psicológico, onde ela tem que ficar detida. O judiciário deveria ter dado já uma determinação a alguém que se responsabilize por essa situação. E também o 134 da Polícia Civil é apenas o início de um aparelhamento, porque nós sabemos aqui também que a Polícia Civil brasileira, notadamente a paulista, está muito desaparelhada. Além de faltar muito efetivo, né, ela não consegue mais presidir tantos inquéritos, levantar tantos inquéritos, né? Hoje se prioriza o que vai fazer, tanto que a população, de maneira geral, já não tem nem feito mais boletim de ocorrência civil.
É muito comum fazer o boletim de ocorrência eletrônico apenas para constar, e quando faz, porque as pessoas não veem resultados por justamente falta de efetivo. Não é culpa da corporação, não é culpa dos valorosos agentes policiais da Polícia Civil, nem tampouco dos policiais militares, é falta efetivo. Então, se a PM tem 7.500, os 134 vão ser muito úteis, certamente, devem distribuir isso nos locais de maior necessidade e, quiçá, isso consiga fazer com que, em situações de gravidade, como foi esse que nós chegamos a ver nas redes sociais, da pessoa sendo feita refém, resolva de maneira pronta, porque à medida que dá o choque elétrico, há uma inibição imediata de condução, a pessoa, de maneira geral, cai no chão e ela não consegue fazer o mal que, infelizmente, ela mentalmente estava planejando fazer. Reiterando, que hoje nós falamos de 3 situações que, no meu entendimento, são doenças, e doenças têm que ser tratadas. E se elas não têm cura, precisamos encontrar soluções para mantê-los em algum lugar confinados, para que a gente possa dispor de uma vida em sociedade do bem. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Às vezes dá a impressão que os bandidos somos nós nos trancando dentro de casa e que os verdadeiros bandidos que deveriam estar trancados estão soltos por aí. Mas a ideia do taser ou desse material vai ser muito útil. Eu só achei o preço um pouco salgado, 2.500 custando quase 20 milhões de reais. Achei um pouco salgado. Mas, de qualquer maneira, se é para o bem da comunidade, o bem da sociedade, tem a minha aprovação e o meu apoio, sem dúvida nenhuma. É com você, Rodrigo. Muito bem, segundo o meu querido amigo Luiz Henrique Andrade, notícia de agora, o STF nega o afastamento de Alexandre de Moraes do caso do julgamento de Jair Bolsonaro em relação ao golpe. Vamos trazer mais desse assunto na segunda-feira, mas só para vocês ficarem bem informados, é de agora essa notícia, então o STF negou o afastamento de Alexandre de Moraes no caso do golpe, tá bom? Com relação a esse tema, eu acho muito importante nós diminuirmos o máximo e efetivamente valorizar os bons profissionais da nossa segurança pública. Porque eu estou vendo uma campanha difamatória, já falei com relação a todos os agentes, mas isso aí tem endereço definido, que é o comandante, os 2 comandantes, tanto o governador Tarcísio de Freitas, isso eu estou falando porque tem indícios de perseguição por parte daqueles que são interessados na próxima eleição, que já estão antecipando o pleito para, de alguma forma, prejudicar os índices de aceitação por parte do governador, e também ao Guilherme Derrite, que eventualmente possa vir a concorrer com um forte candidato ao Senado por São Paulo. E se virar ao Senado, vai prejudicar grande parte da matéria que nós passamos aí de última hora com relação às indicações e o posicionamento relacionado ao Supremo Tribunal Federal, tá? Então verifiquem vocês como esse tipo de campanha difamatória tem método, porque eu nunca vi. Agora começaram com uma perseguição, agora estão dizendo que ele viajou num avião fornecido por... Cara, se você botar em avião cedido para político e de carona, não vai sobrar um. Mas faça uma investigação, então, de forma direta. Denuncie a todos, não seletivamente. E isso acaba incidindo diretamente contra uma instituição de mais de 200 anos, vai completar 200 anos, se já não completou, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que enfrenta por dificuldades, muitas vezes, com essa campanha, já enfrenta o problema do crescimento alarmante do PCC, como também o descrédito por parte da população, daqueles que não respeitam. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo para vocês que, de alguma forma, alguns têm o tratamento dificultado, porque aqui a polícia, efetivamente, ela só não combate o crime. Ela tem outras funções, até briga de família, ela tem que ir lá conter. Então você imagina, de maneira racional, como é que você vai conversar com pessoas alteradas, né? Nós estamos falando aqui de uma série de fatores. Não estou querendo relativizar os crimes cometidos. Já falei aqui inúmeras vezes. Aqueles que eventualmente cometeram crime têm que pagar no rigor da lei, porque traíram o Estado, traíram a confiança do cidadão. Então, em nome do bom serviço prestado pela Polícia Militar,
esses caras têm que pagar de maneira severa. Mas não pode se fazer uma ilação com relação a toda a corporação, tá? Então, assim, é muito importante que o governo forneça, porque você muitas vezes precisa reagir em uma circunstância e você não tem o equipamento. E você precisa ter treinamento e equipamento. O fornecimento e o gasto desse equipamento vai gerar que a bala não seja custeada, que cada vez mais seja disparado, e você consiga conter ações de valentões, de eventualmente de pessoas que não estejam porque você observa, tem pessoas que, para dominar, quando a pessoa está fora de si, precisa de 3, 4 policiais, e você tem que deslocar viaturas de outro lugar para poder atender aquele tipo de ocorrência. Então, assim, o policial está sendo subvertido e precisa muito que o Estado lhe dê segurança para poder agir. Não é só na questão do treinamento, não é só na questão do armamento, mas em todos os momentos. Não é questão só salarial. Precisa ter, de fato, um aparato para poder agir em nome do Estado. E assim precisa conter. Como eu mencionei, uma ação coordenada e deu certo, por tantas outras ações podem dar certo e diminuir a letalidade, que eu acho que é o grande objetivo. Porque se não for pela letalidade, viu, Paulo? Vai ser com essa arma aqui. Vai ser com Nerf daqui a pouco. Essa aqui é do meu filho, tá? Só trouxe para exemplificar para vocês como é a circunstância de um policial no cumprimento e no dever da sua função. Paulo, muito obrigado. Foi muito bom estar com você essa semana e que venham novas semanas pela frente aqui no nosso querido programa, tá bom? Obrigado, fica com Deus. É sempre um prazer estar aqui com nossos telespectadores, às segundas, quartas e sextas, das 9 às 10. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, direção. Obrigado, TV Unisantos, TV Brasil. Uma honra estar com vocês até segunda que vem, a partir das 9 da noite até as 10. Obrigado. É isso aí. Ó, mencionar a todos vocês sempre. Segundas, quartas e sextas, nós estaremos aqui sempre das 21 às 22. Então já marca aí no seu calendário. Segundas e quartas e sextas é dia de programa Contra o Tempo. Você vai acompanhar eu, o Paulo e os nossos convidados que tivemos aqui e você vai ter acesso às informações, aquelas informações que realmente impactam na sua vida, vai trazer a sua versão dos fatos lá no nosso canal no YouTube, tá vendo aí o QR Code? Escaneia aí o QR Code, entra no canal, vai lá, curte, compartilha, like, joinha, se inscreve e acione o sininho e automaticamente você será avisado pelo aplicativo quando nós estivermos iniciados a nossa transmissão. E assim é uma transmissão... Já podemos divulgar quem vai estar conosco segunda-feira ou ainda não? É segredo? Eu não posso porque como ele está em outro país, ele pediu para confirmar. Olha, sério, gente, está em outro país. Olha, em outro país. Olha lá! Vai valer a pena na segunda-feira. Vai valer a pena. Ele falou assim, olha, Rodrigo, eu estou fora do país, mas vou tentar fazer sim. Eu quero estar com vocês na segunda, só preciso achar a forma como eu vou fazer aqui. Então estamos esperando o convidado da próxima segunda-feira e você não vai perder por esperar, tá bom? Agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês. Manda mensagem lá pelo YouTube, tá bom? Para a gente poder ler e trazer a versão de vocês sobre todos os fatos aqui discutidos. E dizer a vocês, nós não somos donos da verdade. Somos apenas 2 pontos de vista levados em consideração. Fiquem todos com Deus. Excelente fim de semana. E até segunda-feira, às 21 horas, se Deus quiser.